Na mensagem de hoje estaremos falando sobre o quarto acontecimento na vida de Jesus, ou o quarto momento da vida dele, a sua ressurreição. Na mensagem anterior, nós falamos sobre o seu sepultamento. Será que ele ficou na sepultura após toda a segurança que foi feita, toda a precaução que foi feita pelos seus inimigos, pelo poder romano? Será que Jesus teve capacidade de ressuscitar? Bom, vamos ler um texto que fala sobre isso. Se você quiser acompanhar, eu vou estar lendo Marcos, capítulo 16, versículos de 1 ao 6, que diz o seguinte: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Verso 5 diz: E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram assustadas. Verso 6, ele disse: Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Que texto interessante sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz um alento, isso nos traz uma esperança muito grande ao ver que o Senhor Jesus não estava e não está na sepultura. A ressurreição de Jesus é marcado por 5 fatos relevantes e eu quero aqui ligeiramente trazer para você. Primeiro, a Bíblia diz em João capítulo 20, versos 4 ao 7, que Pedro entrou no sepulcro, viu no chão os lençóis, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Isso nos chama muito a atenção. Esse é o primeiro episódio da ressurreição de Jesus. Pedro cuidadosamente entra no túmulo, no sepulcro, após a pedra ser revolvida pelo poder de Deus, é lógico, e agora a pedra foi revolvida não para Jesus sair, mas para que os discípulos entrassem ou adentrassem ao sepulcro. E ali ele viu, na verdade, os lençóis que enrolaram o corpo de Jesus, aqueles mesmos que Nicodemos havia comprado para enrolar o corpo de Jesus, e o lenço que estivera sobre a sua cabeça. É muito comum o morto ter um véu ou algo sobre o seu rosto. Isso é muito comum entre nós. Então, com Jesus também não foi diferente. Aquele lenço que estivera cobrindo o rosto de Jesus durante os momentos que ele estava sendo velado, não estava junto com os lençóis, mas o texto deixa muito claro que estava enrolado no lugar à parte. Ora, o segundo fato que nos leva a pensar sobre a ressurreição de Jesus são as evidências. As evidências são provas claras de que alguém esteve ali no momento da ressurreição de Jesus. Quem teria sido? Você pode ver que estava tudo tão bem arrumado que alguém, com certeza, teve tempo suficiente de deixar tudo organizado para a ressurreição de Jesus. Quem será que esteve ali com Jesus? Ora, o capítulo 16, verso 32 de João, está registrado as palavras do próprio Jesus quando ele esteve aqui com seus discípulos. Ele diz: olha, chegará a hora em que todos vocês fugirão
e me deixaram só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai, Deus, estaria com ele. Portanto, aqui uma grande evidência de que naquela arrumação dos lençóis e, sobretudo, do lenço enrolado à parte, Deus esteve ali com o Senhor Jesus no momento da ressurreição. Ele disse, vocês me deixaram só. E, na verdade, se a gente for ver, Jesus esteve só na prisão, Jesus esteve só no caminho para o Gólgota, Jesus esteve sozinho na cruz, Jesus esteve sozinho no sepultamento, mas o Pai estava com ele. Você vê Jesus falando com o Pai pelo menos 2 vezes. Uma vez ele se dirige ao Pai, embora estando na cruz, mas ele se dirige ao Pai dizendo, Pai, perdoa este povo, porque ele não sabe o que fazem contra mim. No outro momento, Jesus fala com o Pai, dizendo, está consumado. Portanto, Deus sempre esteve com Jesus, muito embora ele estivesse sozinho ou tenha estado sozinho com relação aos seus discípulos e às multidões que lhe cercavam. Na ressurreição, não pode também ter sido diferente. Em terceiro lugar, o que Deus disse sobre Jesus é impressionante. No capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, quando Deus prometeu Jesus vir ao mundo, ele disse que Jesus seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente, do diabo, da morte. Ele seria vitorioso. Ele sairia daquela guerra com a vitória. Interessante o que Paulo, anos depois, escreveu sobre este episódio. No capítulo 2, versículo 15 da sua epístola aos Colossenses, ele disse o seguinte, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfando em si mesmo. Está falando do momento quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, sendo ferido no seu calcanhar, nos seus pés e nas suas mãos, do seu lado através de uma espada que atravessou o seu corpo frio, mas ele estava triunfando, ele estava tripudiando sobre os seus inimigos, exatamente para cumprir o que Deus havia dito sobre Jesus, que ele seria ferido no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça dos seus inimigos, da morte, de Satanás e do inferno. Ele foi vitorioso, por isso ele é vitorioso. Em quarto lugar, a profecia que foi profetizada sobre Jesus está demarcada de mais ou menos 1000 anos antes do acontecimento. 1000 anos antes foi profetizado que Jesus ressuscitaria. O capítulo 49 dos Salmos, versículo 15, o profeta escreveu dizendo o seguinte, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Veja que a palavra remir quer dizer colocar em liberdade outra vez. Jesus esteve retido na sepultura por apenas alguns dias, alguns momentos, algumas horas. Mas ele seria colocado em liberdade. Ele foi retido, tolhido a sua liberdade, a partir do momento que eles colocaram uma grande pedra na boca do túmulo. As mulheres testificaram disso, dizendo, quem nos revolverá a pedra, porque ela é muito grande? Mas chegando lá, viram que a pedra já tinha sido revolvida. Alguém o revolvera. Portanto, Jesus esteve ali por alguns momentos, mas a profecia dizia que Deus remiria, que Deus colocaria em liberdade o seu corpo e depois receberia em glória. Está falando da sua ascensão e entronização, é o que nós vamos ver numa outra mensagem. Em quinto e último lugar, o próprio Jesus havia dito que ressuscitaria.
Ele disse em Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Portanto, são fatos que nos levam a acreditar que Jesus realmente ressuscitou, que Jesus está vivo gloriosamente e por isso cremos nele como nosso Salvador. Nesta condição, as Escrituras se cumpriram conforme fora predito. Quer dizer, tudo estava preparado. É o que ele disse em João 19:30. Está consumado. Deus, na pessoa de Jesus, realizou a obra da minha, da tua, da nossa salvação. Nada ficou por fazer. Ele é vencedor. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque ele venceu por nós. Você tem esta esperança? Na próxima mensagem, eu quero mostrar, à luz da palavra de Deus, o que significa a ressurreição de Jesus para os crentes salvos. Há um grande significado, eu te aguardo, será uma bênção com certeza absoluta. Meu forte abraço, mais uma vez, muito obrigado por me assistir. Eu quero terminar mais uma vez orando. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pelo nascimento do Senhor Jesus, obrigado pela sua morte, obrigado pelo seu sepultamento e, sobretudo, obrigado pela sua ressurreição, a nossa grande e viva esperança. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelas pessoas que me assistem. Obrigado por aquelas que já conhecem Jesus como Salvador e fazem parte da ressurreição do Senhor Jesus. Guarda-nos de todo mal, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima mensagem. Eu te aguardo, se Deus nos permitir.